Mateus 26, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, aonde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Gente, a ciência, graças a Deus, ela evoluiu e há décadas atrás já, ela conseguiu desenvolver analgésicos, anestésicos, que aliviam a nossa dor. Imagina aquele instrumentozinho do dentista que faz aquele barulhinho terrível, que dói a espinha só de você ouvir o barulho. Imagina se você vai fazer um tratamento com aquilo sem anestesia, sem ser anestesiado, sem um analgésico. Então, graças a Deus, tem pessoas que acham que Deus tem tirar dor, curar de uma maneira sobrenatural, mas eu louvo a Deus por essas pessoas, a quem Ele deu sabedoria, graça, que desenvolveram remédios, que desenvolveram medicamentos, que abençoam a gente hoje, que ajudam a gente a viver melhor, mais, enfim, eu vejo a bênção de Deus também através dos remédios, não apenas da maneira sobrenatural, que eu não tenho dúvida nenhuma que Deus age, mas também dessa maneira, enfim, que talvez seja uma maneira mais natural de Deus agir. Então a ciência inventou o analgésico que alivia a gente das dores do nosso corpo. A ciência também consegue medir a dor emocional de uma pessoa. Olha que coisa interessante. É triste, mas eu acho interessante. Eu não sabia que se media dor emocional, mas se mede. Por exemplo, alguém que tenha problema de saúde na família, algum dos seus queridos está adoecido, essa dor alcança o número 44, numa escala que vai de 0 a 100, sendo 100 a dor máxima que uma pessoa é capaz de sentir. Uma separação conjugal alcança um nível 65, quer dizer, muito dolorido, é uma dor bem intensa. E a dor mais forte emocional que se tem conhecimento é a dor da perda de um filho ou a perda de um cônjuge. É o máximo de dor que alguém é capaz de sentir. Então vejam só, a ciência consegue anestesiar o nosso corpo para que ele não sinta dor, consegue medir numa escala a dor emocional, mas a ciência não é capaz de avaliar a dor do pecado. A ciência não conhece o alívio para a dor causada pelo pecado. A ciência não tem solução para as dores da nossa alma. E o texto diz que Pedro chorou amargamente. Pedro não apenas chorou, mas aquele que estava registrando o fato, observou que a maneira de Pedro chorar não era um choro de uma dor comum, convencional. Pedro chorava com amargura, eram lágrimas amargas que desciam pela sua face. Afinal, ele havia vivido 3 anos com o Senhor, um convívio íntimo, próximo. Ele viu tudo que Jesus fez, ele foi um dos primeiros a atender o chamado de Jesus, estava com ele desde o início do seu ministério. Ele desenvolveu uma grande esperança no Salvador, no reino que seria implantado, no reino que estaria por vir. Ele depositou toda a sua esperança em Jesus, presenciou tudo desde o início. E agora, nesse momento crítico da sua vida, ele nega Jesus.
ele se sentiu completamente destruído. Considere o seguinte: uma coisa é você desapontar o seu filho. Uma coisa é quando um amigo, um colega, dá uma pernada lá no outro, uma bola nas costas. Outra coisa é quando um cônjuge trai a sua amada ou o seu amado. Agora, outra coisa, num outro nível completamente diferente, muito mais intenso, é quando alguém trai o Salvador. É quando alguém trai o seu Deus. Então, apenas algumas horas, Pedro estava sentado com Jesus à mesa, repartiram a refeição e agora ele o nega. Então, gente, vejam, uma leitura superficial dessa atitude de Pedro pode levar a gente a pensar que essa tragédia que se abateu sobre a vida de Pedro foi imprevisível, inevitável, era alguma coisa que não tinha como escapar. Ele foi forçado pelas circunstâncias a agir assim, enfim, não havia muito o que fazer. No entanto, gente, uma leitura mais cuidadosa vai mostrar que Pedro já vinha dando sinais de que as coisas no seu coração não estavam tão bem quanto ele queria demonstrar, quanto ele fazia os outros crerem. Verdade? Ele já começou a dar sinais e que prenunciavam a queda. Então, a queda de Pedro, a sua tragédia pessoal, ela não foi, como a gente vai ver já, inesperada. Ela foi previsível e totalmente evitável. Nos dias que antecederam, Pedro sinalizou de uma maneira muito intensa que a sua queda era iminente, estava para acontecer. Ele já estava num processo, até fácil de identificar, como a gente vai ver agora, que o levou àquela tragédia. Aliás, agora sim, literalmente, uma tragédia anunciada, porque Jesus falou para ele: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Foi anunciado, ele foi avisado, Jesus falou que aconteceria. Então, gente, vejam, quais são os sinais de que nós estamos a caminho de uma tragédia pessoal? Que tipo de comportamento prenuncia que nós estamos trilhando o caminho de uma queda dolorosa, doída, sofrida? Será que eu apresento algum desses sintomas na minha vida? Se eu apresento algum sintoma desses, o que eu posso fazer para impedir que esse ciclo se feche e que eu venha a chorar amargamente? Então, vamos ver o comportamento de Pedro, os sinais de uma tragédia anunciada. Primeiro sinal, gente, a gente vê no versículo 31, é a arrogância de Pedro. Olha o que diz o texto: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Gente, vê a arrogância de Pedro? Quer dizer, aqueles que estavam reunidos com eles ali eram os outros apóstolos. O preço que Pedro pagou para seguir a Jesus, os outros pagaram também. As experiências que Pedro teve, os outros tiveram também. Se Pedro foi usado por Deus para expulsar demônios e operar maravilhas, quando foram enviados 2 a 2, os outros também tiveram as mesmas experiências. No entanto, quando Jesus adverte: hoje todos vocês vão me deixar para que se cumpra a Escritura, Pedro olha os outros de cima para baixo. Pedro acha: olha, os outros talvez sejam mais fracos do que eu, os outros talvez não tenham o compromisso que eu tenho, os outros talvez estejam, não sei, fragilizados, enfraquecidos, despreparados, mas comigo vai ser diferente.
Eu estou disposto a entregar a minha vida até a morte, se necessário, por amor ao Senhor. Quando nós começamos a olhar os outros de cima para baixo, esse é um sinal de que a coisa vai mal no nosso coração. Isso já havia sido constatado e registrado por Salomão muitos anos antes de Pedro. Salomão diz, Provérbio 16, 18, a soberba precede a ruína. Vai ruir, a soberba vem antes. E a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, vai cair ali na frente. Está soberbo, está altivo, está arrogante, não tem jeito. A ruína está te esperando. A queda está logo ali. Você vai cair. Provérbio 29, 23 diz que a soberba do homem o abaterá. Vê? Ou seja, Pedro tinha conhecimento disso. Ele já tinha lido, ele sabia. No entanto, a maneira como ele olhava os seus irmãos era uma maneira diferente e já sinalizava que tinha alguma coisa muito errada com ele. Você pode observar de uma maneira geral, as pessoas que se consideram melhores, superiores, imbatíveis, indestrutíveis, que acham que se garantem, são as pessoas que caem. E são as pessoas que, quando caem, provocam os estragos mais doídos possíveis. Não apenas em suas próprias vidas, mas de seus queridos, amigos, etc. O segundo sinal dessa caminhada em direção à tragédia anunciada é o desinteresse pelas coisas espirituais. Olha o que acontece no verso 36, a partir do 36, vou ler o 40 na verdade, diz assim, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, e Jesus pergunta, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou Jesus a Pedro. O que acontece aqui? Eles haviam acabado a ceia, foram para o Getsêmani, faltavam algumas horas para que Jesus fosse levado, um pouco mais, ele seria pregado numa cruz, e Jesus diz, gente, vamos orar, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus os adverte, os exorta, os encoraja, vamos lá, gente, vamos orar. E aí Jesus afasta alguns passos à frente, se ajoelha, ora, chora, clama, a sua intercessão chega num nível que ele chega a suar sangue, chorar, lágrimas de profunda dor e tristeza. E quando ele volta para encontrar os seus discípulos, eles estão dormindo. Gente, vê o seguinte, vocês sabem que eu tenho alguma coisa especial que eu me tornei assim como é que eu posso dizer? Uma isca preferencial para os mosquitos, zika, dengue, chikungunya, tá certo? Todos eles vêm atrás de mim, como vocês sabem. Nunca um mosquito picou, nem Franklin, nem Jontes, nem Marcão, vêm todos atrás de mim. Eu já até ia propor, você pode tirar um pouco do meu sangue, eu cobro barato, vocês produzam aí uma isca atraente para esses mosquitos aí, se der certo, a gente vai ficar rico, milionário, porque todos vêm atrás de mim. Então já tive zika, 2 dengues, uma chikungunya. Então, gente, sabe o que eu observo? Quando eu pego uma doença dessa, eu emagreço pelo menos uns 3 quilos. Mas, irmã, não vai fazer bem para você, tá certo? Não vai fazer bem para você. Teve irmã que pensou, como é que um mosquito podia me picar agora, né? 3 quilos em uma semana. Mas, gente, por que a gente emagrece? Porque o mal-estar é tão grande, que assim, eu sentava na sala tentando ver uma qualquer coisa na televisão, mas eu ficava naquele mal-estar, falava, vou para a cama, e deitava na cama, aí sentia mal-estar na cama, pensava, vou voltar para a sala, e voltava para o quarto, da cama para o sofá, do sofá para a cama, e nada de melhorar aquele mal-estar terrível. E quando chegava na hora de comer alguma coisa, gente, olha,
Sabe como quando você olha aquela mesa, empadão de frango feito por Fátima. Eu olhava aquele negócio assim, não tinha apetite, aí Fátima, ele está mal mesmo. Aí ela foi lá na padaria, comprou um pote de sorvete de chocolate, trouxe sorvete de chocolate. Não, mas eu não quero não. Então já está morrendo, né? Já está morrendo. Prepara os papéis aí, que daqui a pouco eu vou ficar viúva. Mas, gente, por que isso? Porque quando o nosso corpo fica doente, um dos primeiros sintomas que nós temos é perdermos a fome, é perdermos a vontade de comer. Quando o nosso corpo adoece, a gente não tem disposição para comer, enfim, para celebrar aquele almoço todo, aquele lanche maravilhoso. Você não tem, você está mal. E um sintoma de que o seu corpo não está bem é exatamente essa inapetência, essa falta de apetite, essa falta de querer se alimentar, ficar bem, forte, ganhar vida, ir em frente, etc. Pô, acaba tudo, você fica batido, você fica fraco, você não come, vai enfraquecendo cada vez mais. Gente, com a nossa alma acontece a mesma coisa. Um dos sintomas de que a nossa alma está adoecida é a nossa falta de apetite pelas coisas espirituais. É a ausência do desejo de nós alimentarmos a nossa alma. Pedro não estava orando, estava dormindo, mas talvez ele estivesse muito cansado daquele dia. Gente, você já ouviu a história assim, tipo, o bebezinho sofre um acidente, uma mãe sozinha consegue ir lá, levanta a roda de um carro e tira o bebê debaixo da roda. Já ouviu essa história? Porque a mãe fica tão adrenalizada que ela consegue fazer esse negócio todo. Quando essa adrenalina vem, não tem o que segure, não tem como você dormir. Se você estiver cheio de adrenalina, você vai rolar de um lado para o outro da cama, você não vai conseguir ficar deitado, você vai levantar, mas você não consegue jamais fechar os olhos e descansar. O que aconteceu com Pedro? Com certeza, apesar dele estar vivendo toda aquela situação tão dramática, o fato dele estar indiferente, dele não perceber o que acontece, dele estar insensível, fez com que ele não ficasse assim. Ele não estava entendendo que dentro de alguns instantes, Jesus ia estar pendurado numa cruz, morrendo no seu lugar. Ele não estava entendendo que mais 3 dias à frente, Jesus ia se levantar de novo dentre os mortos e ia ressuscitar, ia viver para todo sempre em glória. Ele não estava entendendo isso. E exatamente por não estar entendendo, ele foi tomado de sono. Ele não conseguiu orar com Jesus nem uma hora, em meio a toda aquela situação tão crítica e dramática que ele estava vivendo. Então, gente, quando o pregador fala, e a gente começa a sentir muito sono, tá bom, quando eu falo, vocês têm uma chance, tá bom? Mas quando o pregador está falando, aí a gente começa a sentir sono, é só o pregador começar a falar, começa a bocejar. Se quando a gente fala de leitura da Bíblia, estou lendo a minha Bíblia, mas a minha mente fica divagando, eu fico imaginando uma série de coisas, eu me esforço para ler o texto, mas não consigo, eu não entendo nada. Gente, tem alguma coisa errada. Células, eu acho interessante. Quando eu me aposentar, eu vou ver uma. Meus irmãos, quando a nossa alma está inapetente, quando a nossa alma não tem essa avidez para se alimentar, para se vitaminar, para se fortalecer, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Isso que eu citei agora são alguns sintomas de que o nosso coração não está bem. Então, gente, terceiro sinal, a tentativa de resolver as coisas do seu jeito. Bem, nós estamos falando do quê? Estamos falando de um caminho que pode levar a pessoa a uma tragédia anunciada, que é o caso do Pedro. Nós estamos analisando as circunstâncias ao seu redor que fizeram com que ele chegasse efetivamente lá.
Então, essa síntese é para quem deu uma desligada, você retomar a história aí. Então, o que nós estamos falando? Dos sinais de que o coração de Pedro não ia bem e, por isso, a sua queda não foi súbita ou inesperada, mas, pelo contrário, ela foi sinalizada, dava para perceber que ele ia cair. Então, nós falamos do primeiro sinal, do segundo, estamos no terceiro, a tentativa de resolver as coisas do seu jeito. Verso 51, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Gente, foi Pedro que fez isso. Vê o que acontece? Quando a gente começa a esfriar na fé, quando a gente começa a se desconectar do nosso Deus, a gente começa a procurar alternativas para fazer a nossa vida dar certo. Mas agora a gente não está buscando intensamente, com sinceridade, que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. Agora o que nós temos é um projeto pessoal, com o qual Deus não tem nada a ver com isso. Eu tenho um projeto pessoal que eu acho que se eu cumprir, se eu realizar, então eu vou ser feliz, satisfeito, é isso que eu quero. Me lanço nessa aventura de realizar o meu projeto próprio, e Deus não tem uma relação direta com isso. E como é que eu vou realizar esse projeto? Gente, eu vou dar meu jeito, tem que sair. Eu vou estabelecer minhas estratégias, eu vou me preparar, enfim, eu vou tomar as decisões e atitudes que eu acho que eu tenho que tomar, independente de qualquer outra coisa, que é para eu chegar lá. Quando nós começamos a desconectar, é assim que nós agimos. Você vai usar os recursos do mundo, você vai agir como uma pessoa que não teme a Deus. Veja o que aconteceu com Pedro. De repente, o Salvador está sendo levado pela legião lá de soldados do exército romano. O que ele faz? Puxa a espadinha dele e arranca a orelha do sacerdote. Quer dizer, de repente ele vê assim, meu Deus, nosso projeto de estabelecer um reino nessa terra aqui está indo por água abaixo, os romanos estão levando o nosso rei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí o que ele faz? Puxa a espada, arranca a orelha do cara. Vê? Como eu vou resolver esse problema? Eu tenho que dar meu jeito. Se eu não estou alinhado com o que Deus está fazendo, se o meu coração não está numa íntima comunhão com o Senhor, se eu não estou totalmente em harmonia com aquilo que o Espírito quer realizar nesses dias, eu vou traçar o meu caminho. E eu vou, pela minha estratégia, pela força do meu braço, pela minha esperteza, fazer com que isso tudo aqui funcione. Você está por conta própria. Quando o coração esfria, a gente deixa de perseverar, a gente perde a paciência com facilidade, a gente deixa de confiar e passa a tentar resolver os problemas da nossa forma. Vou dar meu jeito. Quando nós temos comunhão com Deus, nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra as forças espirituais do mal na região celeste. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, as armas com as quais lutamos não são humanas, elas são poderosas em Deus e são capazes de destruir essas fortalezas espirituais. Gente, pode ter certeza, quando nós desconectamos e fazemos de tudo para dar o nosso próprio jeito na situação que estamos vivendo, sem esperar Deus agir, tenha certeza, tudo só vai piorar. Tudo só vai piorar. Você quer dar o seu jeitinho? Tudo só vai piorar. Quer resolver da sua maneira? Tudo vai se tornar cada vez mais difícil. E digo para vocês uma coisa, gente. Sabe por que Deus age assim com a gente? Porque Deus nos ama. Imagina se você vai pelo caminho do pecado, imagina se você toma atitudes absolutamente mundanas no seu projeto,
vai tudo dando certo, as portas vão se abrindo, você vai sendo bem-sucedido, e Deus deixa você ir por esse caminho. O que vai acontecer? Você não volta nunca mais. Então, Deus vai impedir que isso vá adiante, Deus vai bloquear esse caminho, para que de alguma maneira, se você não entendeu a graça de Deus, então agora vai ser um pouco mais dolorido, mas de alguma forma, de alguma razão, você vai voltar para o caminho. Quarto sinal é, Pedro se distancia, versículos 57 e 58. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Então, gente, esse é o quarto sinal. Pedro, que antes estava colado com Jesus, disposto a dar vida por ele, agora segue a Jesus distante, de longe, a uma distância segura. Ou seja, ele quer continuar olhando para Jesus, para ver o que vai acontecer, mas ele não quer estar muito perto, porque ele sabe que agora o preço de estar muito juntinho de Jesus é um preço muito alto. Vai custar sua vida, e vai custar a vida de uma maneira muito dolorida, muito sofrida. Quer dizer, ele continua seguindo, porque ele sabe que é o único caminho, ele sabe que não há outro, mas ele segue de longe. Vamos ver o que vai acontecer. Continua seguindo, mas não muito próximo. Então, gente, olha só, diante dessas circunstâncias, a gente pode afirmar que essa queda de Pedro foi totalmente previsível. Finalmente, ele nega ter estado com Jesus, ele nega até mesmo conhecer Jesus. Então, imediatamente, um galo cantou, e depois que Pedro ouviu o galo, ele preferia ter morrido a sentir o que ele sentiu. Ele preferia ter morrido a ter feito o que ele fez. Mas agora, a tragédia já se abateu sobre a sua vida. E o texto diz que, saindo dali, ele chorou amargamente. Chorou de vergonha, chorou angustiado, chorou com a sensação de uma derrota total da sua vida. Vamos às aplicações. Primeira aplicação. Esteja atento para identificar os sinais de uma tragédia anunciada em sua vida. Esteja atento para identificar esses sinais na sua vida. Observe seu coração. Diante de Deus, peça que o Espírito fale com você. Você tem sido arrogante? Você acha que tem olhado as pessoas com um ar de superioridade? Você se sente melhor do que os outros? Você se sente mais bem preparado? Você se sente mais indestrutível, mais íntegro, mais santo, mais correto, melhor do que os outros? Esse pode ser um primeiro sinal bem ruim. Você tem andado desinteressado das coisas espirituais? Como seu coração fica quando a gente fala de orar, de ir à célula, de ler a Bíblia, de fim de semana de treinamento? Você está tentando resolver as coisas do seu jeito. Você sabe que não estão corretas. Você sabe que a maneira como você está indo, você está entristecendo a Deus, mas vai porque precisa cumprir o seu projeto pessoal. Pode ser um mau sinal. No passado, você já esteve mais próximo da sua célula, do seu discipulado, da sua igreja, de Jesus, do que você está hoje. Gente, esses são alguns sinais de que uma tragédia amarga pode estar se aproximando da nossa vida. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então chegamos à segunda aplicação. Interrompa o processo
tão logo o identifique. Então, você verificou um daqueles sinais, você conseguiu identificar um daqueles sinais na sua vida? Então, interrompa esse processo o mais rapidamente possível. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais a situação se consolida. Quanto mais o tempo passa, mais a situação se torna concreta, se torna difícil de reverter. E o contrário, quanto mais rápido nós reagimos, mais suave é o caminho da volta. Então, se você observou alguma dessas coisas no seu coração, tome atitude o mais rapidamente possível, volta para o seu caminho. É interessante a gente observar que algumas coisas espirituais aparentemente são contraditórias. Vê se isso acontece na sua vida. Quanto mais você busca Deus, mais vontade de buscar Deus você tem. Quanto menos você busca Deus, menos vontade de buscar Deus você sente. Quanto mais busca, mais vontade tem. Quanto menos busca, menos vontade tem. Isso serve para oração, isso serve para a leitura da Bíblia, para a comunhão, para o discipulado. É como se essa água espiritual que nós bebemos da fonte cristalina, como se essa água, quanto mais nós bebêssemos dela, mais sede ela nos desse. Então nós estamos nos saciando com ela, mas ela me dá mais sede ainda. Eu tenho vontade de tomar ainda mais dessa água. Espiritualmente, essas coisas acontecem dessa maneira. Então interrompa esse processo da tragédia anunciada dessa maneira. Como? Gente, eu estou vivendo um período que eu não tenho nenhuma vontade de orar. Então o que eu faço? Eu me ajoelho e oro sem estar com vontade. Não tenho vontade de ler a Bíblia. Então eu vou, depois de me ajoelhar, sem vontade, orar sem vontade, eu vou me colocar diante de Deus e vou ler pelo menos uns 3, 4, 5 capítulos da Bíblia. Porque quanto mais eu oro, mais vontade de orar eu tenho. Quanto menos eu oro, menos vontade surge no meu coração. Leitura da Bíblia é a mesma coisa, comunhão é a mesma coisa. E assim, esses aspectos espirituais funcionam dessa maneira. Então, gente, lembre-se do seguinte: nunca se esqueça, nós devemos orar sempre que tivermos vontade. Sempre que você tiver vontade, pare e ora. Nós devemos orar mesmo quando não estivermos com vontade. Você não está com vontade? Então pare e ora. E nós devemos orar até ficarmos com vontade. Porque quando você começa a orar sem vontade de orar, a partir de um momento, Deus vai falar com você, o Espírito se move no seu coração e você começa a sentir prazer de estar diante de Deus. Se você estiver muito agitado, muito ansioso, passou por um problema sério no dia, talvez você tenha dificuldade de parar e de se colocar diante de Deus. Mas se você, contra esse desejo carnal do seu coração, de se jogar talvez na frente da televisão, para assistir uma série do Netflix ou algo assim, se você se coloca diante de Deus para orar e ler a sua palavra, gente, daqui a pouco, o Senhor começa a falar, Ele começa a encher, Ele começa a mudar, e aí você começa a pensar, como que eu fui hesitar em relação a isso? Como que eu pude pensar em que uma série do Netflix, não tem problema você assistir a série do Netflix, se você já tiver orado e lido a sua Bíblia de acordo com o programa de leitura anual, você é livre para fazer o que você quiser. Agora, você assistir todas as séries do Netflix e não ler a sua Bíblia e não orar, tem alguma coisa errada. A gente precisa rever isso. Aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente, agora no aniversário da igreja, a gente está terminando uma leitura anual
com um grupo de quase 300 irmãos que estão lendo a Bíblia toda num período de um ano. Quase 300 irmãos da igreja estão acompanhando o plano de leitura bíblica e terminando. Quero dizer para vocês se prepararem que no aniversário da igreja desse ano, nós vamos receber de novo um plano de leitura anual, e nós vamos refazer o plano. Fazer assim, vamos fazer um outro plano. Então, quem já leu uma vez a Bíblia toda, é convidado a participar de novo. Se você não leu, é convidado a participar. E a gente vai lendo junto, tirando dúvida, questionando, discutindo, enfim. Se prepare para isso. Então, nós devemos ler a Bíblia sempre que tivermos com vontade, mesmo quando não estivermos com vontade, e até ficarmos com vontade. Semana que vem é fim de semana de treinamento. Gente, se aplicam os mesmos princípios. Eu devo ir ou não devo ir ao fim de semana de treinamento? A resposta é: devemos ir ao fim de semana de treinamento sempre que tivermos com vontade de ir ao fim de semana de treinamento, devemos ir mesmo quando não estivermos com vontade e devemos ir até ficarmos com vontade. Sabe o que acontece todo domingo por volta do meio-dia, quando o fim de semana de treinamento termina? As pessoas terminam com aquela sensação assim: como eu pude deixar passar pela minha cabeça a ideia de não estar aqui? Não teria nada nessa vida melhor, mais importante para eu fazer do que estar aqui com os meus irmãos, estudando a palavra do meu Deus. E a gente termina domingo de manhã com o coração cheio, aquela coisa assim: olha, os pneus estão todos calibrados, podem vir as próximas semanas que eu estou pronto, eu vou em frente. O Senhor me renovou, o Senhor me abençoou, me sinto completamente revigorado, porque é do fim de semana de treinamento que vem os estudos bíblicos mais profundos para o nosso coração. Então a gente não pode deixar de participar desses momentos, a não ser que a gente tenha razões justas, não sei, trabalho, enfermidade, que impeçam totalmente a pessoa de estar. Mas pelo menos no coração, esses deveriam ter a sensação de que, que perda irreparável que eu estou tendo. Puxa, que coisa horrível. Resolveram fechar aquele negócio justamente esse sábado. Talvez eu até perca o negócio, mas o fim de semana eu sei que eu preciso vir. Então, gente, registra aí, guarda o seguinte no seu coração: quando nós éramos crianças, nós só fazíamos aquilo que tínhamos vontade de fazer. A criança só faz aquilo que tem vontade, a não ser que o pai venha atrás com um chinelão. Mas assim, voluntariamente, a criança só faz o que tem vontade. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós fazemos o que temos vontade, mas também fazemos aquilo que nós sabemos que precisa ser feito. Quem aqui gosta de lavar uma pia cheia de louça do almoço de domingo? Quem aqui gosta de fazer faxina em banheiro? Quem gosta de serviço doméstico? Gente, ninguém, me perdoe, mesmo que alguém esteja pensando: adoro fazer uma faxina. Fala assim: não é verdade não, irmão, não é verdade não. Mentira não é de Deus não. Ninguém gosta, mas como nós somos pessoas maduras, gente, alguém tem que fazer, alguém vai ter que lavar a louça, alguém tem que fazer a faxina no banheiro, alguém tem que arrumar a casa, enfim. Por que a gente arruma? Se fosse criança, ficava tudo desarrumado, tudo ia cair aos pedaços, ia ficar tudo sujo. Mas como nós somos adultos, sabemos que tem que fazer, mesmo não gostando, fazemos. Assim é com a nossa vida espiritual. Essa é uma das características da maturidade. A pessoa madura sabe o que precisa ser feito e faz o que precisa ser feito, independentemente disso dar prazer, pelo menos inicial, ao seu coração. Ela faz porque sabe o que tem que fazer. Por que eu vou ao fim de semana de treinamento? Você deveria amar
estudar a palavra. Mas mesmo que esse sentimento hoje não esteja no seu coração, e é perfeitamente compreensível que de alguns não esteja, mas mesmo assim, um cristão maduro, ele pensa, não, eu vou, por que você vai? Ah, você gosta de ficar sentado lá um fim de semana inteiro? Não, gostar de ficar sentado eu não gosto, mas eu sei que eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Ah, você vem, quinta-feira se ajoelhar, você gosta de ficar 1 hora, 1 hora e meia de joelho diante de Deus? Não, não gosto, meu joelho dói, mas eu sei que eu preciso fazer, a minha vida depende disso, a vida da minha família depende disso, então eu sei que eu preciso fazer, e como eu sou relativamente maduro, eu não vou fazer só o que eu gosto, se eu fosse criança faria, mas eu vou fazer algumas coisas que eu gosto, e outras coisas que eu sei que eu preciso fazer. Terceira aplicação, se a tragédia já ocorreu na sua vida, busque o Senhor em arrependimento, volte imediatamente ao caminho. A tragédia já se abateu, busca ajuda, pede socorro, não tenta sobreviver sozinho nesse mundo espiritual não, é muito difícil, você não vai conseguir, pede ajuda. Lembra, a arrogância é o primeiro sinal, é o primeiro passo para a queda. Então, você já viu, esse negócio de ser arrogante não funciona não. Se humilha, quebrando seu coração, pede socorro, pede ajuda, diz que precisa de alguém do seu lado para te ajudar a sair do buraco que você se meteu. E a gente vai chegar junto, Deus vai derramar graça, você vai ser restaurado. Olha o salmo que Davi escreveu, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Se você já entrou nesse buraco, pede ajuda, pede socorro, se quebranta diante do Senhor e volta para o caminho mais rápido possível. Vamos fazer uma oração? Senhor amado, aplica essa palavra, ajuda a gente a aplicarmos essa palavra no nosso dia a dia, vivermos essa realidade. Livra a gente, Senhor, da arrogância, da soberba. Queremos viver para Ti. Nós queremos eliminar, se estamos percebendo, Senhor, esses sinais, como o desinteresse pelas coisas espirituais, nós queremos eliminar tudo isso do nosso coração. Não queremos andar distante do Senhor para ver o que acontece. Queremos continuar cada dia mais próximos. E só o Senhor é capaz de fazer com que isso aconteça com a gente. Então, tem misericórdia, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre nós e ajuda a gente a viver assim, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.